Você mudou minha fé. Você acreditou. Você mudou minha fé. Você mudou a minha história. O que vocês querem que eu vos fale? O que vocês querem que eu vos pregue hoje? Que eu vos tire a dúvida? Glória a Deus. Alguém disse para vos falar do Pai. Pai como? O Pai nosso que está no céu ou de mim? Hã? A pessoa que falou, nos fala do Pai. Especifica. Ah, do Mestre. Ah, o Tonton. E epa, eu sou um mistério. Já comecei. Temos que aproveitar o tempo. Como diz aí o Próspero. O tempo urge. O Próspero, hoje, amanhã não tem programa. Hoje me cuiou, bué, Paulo. Jugo quebrado. O tempo urge. Eu estava a falar outro dia a respeito daquilo que Paulo falou, falando falando de Melquisedeque. Paulo disse assim: porquanto vos fizestes negligentes para poder entender, então compreender. E Paulo falava do quê? Do mistério de difícil interpretação. E qual é esse mistério que era de difícil interpretação? E eles haviam sido negligentes para compreender o enigma, como o próprio Paulo chamou, Melquisedeque, o homem sem pai, sem mãe, sem origem, sem genealogia, sem descendência. E Paulo disse que, a semelhança de Melquisedeque, um outro sacerdote poderia ser levantado. A semelhança de Melquisedeque, um outro sacerdote. É muito forte. O que significa sacerdote? Sacerdote é um intercessor. Sacerdote é um intercessor. Não esses intercessores aí pentecostais, do grupo da intercessão da pentecostal. É alguém que recebe o ofício. Todo mundo pode fazer o ofício, o trabalho da intercessão. Interceder é orar a favor de alguém. Quando estou a falar todo mundo, alguém conhecido de Deus, alguém que tem um nome escrito no livro da vida e poderá interceder por alguém, por um perdido. Não é o que eu estou a ver aí fora. Os perdidos intercedendo por outros perdidos. Não é isso aí. Eu estou a falar sacerdote, como Melquisedeque. E qual é a intercessão que Melquisedeque fez? É só ver o que ele fez com Abraão. Precisava de um homem na terra, um mistério, um enigma, para que preparasse
os dias de hoje. Sabia disso? Quando Abraão foi escolhido, não é porque Deus escolheu Abraão por causa para ele Abraão. Não, não foi para ele Abraão. Não é como quando Deus abençoa alguém por esse alguém amar a Deus. Aliás, ele nem conhecia Deus e foi vocacionado gratuitamente. Mas quando Deus chamou Abraão, estava a começar o trabalho do fim. E esse fim, através da redenção, restauração e consumação, né? Era necessário que alguém fosse levantado por Deus segundo a graça de Deus, segundo a escolha, a vocação de Deus. E a sorte havia caído em Abraão. E o céu estava a olhar para Cristo, os lombos de Abraão, que nascesse o Cristo, o Redentor. Agora, Abraão, peregrinando na terra que hoje vocês chamam de santa, que não deixa de ser santa, porque é uma terra que foi escolhida, separada, mas não tem nada de santidade. E assim se manifesta Melquisedeque. Não há relato que Melquisedeque, no seu tempo, ensinou a justiça ao povo. Mas que ele praticou justiça, praticou. Por isso ele aparece como o rei da justiça e de paz. Também Melquisedeque é a preparação do que havia de vir. E como um sacerdote, intercedeu por Abraão e para Abraão. E abençoou aquele que tinha as promessas. E Paulo disse, agora imagine quão grande era aquele homem que abençoou o grande Abraão. Porque não há nenhuma contradição nisso. Sou o maior e que abençoa o menor, e não o menor a maior. Paulo estava querendo dizer que Melquisedeque foi maior que Abraão, por isso ele abençoou. E Abraão deu o dízimo do despojo àquele que tinha a promessa, foi abençoado por Melquisedeque. Qual a promessa? Cristo é nós, a esperança da glória. Está aí a intercessão. Como sacerdote, Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló, mas não era sacerdote. É verdade, hoje, em Cristo Jesus, toda a igreja é dos sacerdotes, dos príncipes e sacerdotes. Entrando no santuário que não foi construído pelas mãos dos homens, pois esse é o ofício do sacerdote, interceder pelo povo dentro do santuário e oferecer o ofício sacerdotal, apresentar o sacrifício a Deus em prol do povo. Vós sois a luz do mundo, em prol do mundo. Vós sois o sal da terra, em prol da terra, para dar sabor à terra. Sabe, Paulo disse que um outro sacerdote seria levantado, à semelhança de Melquisedeque. E vimos Jesus Cristo, o sumo sacerdote das nossas convicções, apóstolo e bispo das nossas almas. É muito forte que entrou no santuário que não foi feito pelas mãos dos homens,
mas pelas suas mãos. E não levou sangue estranho, mas seu próprio sangue no santuário. E purificou o santuário. Aquele miúdo aventureiro, quando ele entra aqui, anda me convidar para eu falar do santuário. Tem um demente aí, quando ele diz, fala-me do santuário. Ele nem sabe o que é o santuário, coitado. Então, eu sou um enigma. Enigma é algo de difícil interpretação. E eu falei, muitos querem interpretar este enigma na carne. Não é possível. Não é possível. Estás a ver que é tão enigmático que a coisa é, ou enigmática a coisa é. Nem o próprio enigmático ou o próprio enigma conseguiu interpretar, ou então interpretou um certo tempo, senão mais tarde. Veja só, por exemplo, quando Emmanuel esteve a andar comigo e ele começou a me falar em mistérios. Eu disse ontem que nunca tive visão assim, com olhos abertos, e ver Emmanuel, Jesus, anjos, para não dizer, ele está se contrariando. Estou falando no espírito. Tem visão no espírito, tem visão na alma. Já expliquei isso, né? A visão no espírito é através dos sonhos ou pensamentos, pensamentos da noite. E a visão na alma não é pensamento, nem sonho, com olhos abertos, ok? Para não dizer, oh, ele falou sim. No espírito, estamos sempre juntos, ok? Mas no sonho, no espírito, no pensamento, é como algum faminto que comeu no sonho e acordou com fome. É como alguém se olhou no espelho e sai dali até esquecer o que ele viu. É muito forte, né? Então, ele me falava em enigmas, mistérios, e eu me regozijava pelos mistérios. Já contei isso. Estou a voltar a repetir. Depois me levou até uma sala. E ele entrou num quarto, o Emanuel. Tinha sala e tinha quarto. E me abandonou diante. Já não me lembro se era uma mulher ou era um homem. Quem se lembra? De uma figura, de uma personagem. Estava sentado na mesa e eu fiquei também no outro lado assim. Eu já falei disso. Então vai escapando se é homem ou mulher. E Emanuel entrou no quarto. E no quarto tinha lá bêbados que estavam a beber. E deixou-me aí para ser provado. E esse personagem me tentou, parece que tinha dinheiro, uma coisa assim. E ele me forçava a aceitar algo, a fazer aliança. E eu resisti, me ameaçou, resisti. E depois o Emanuel saiu. Aprovei e me mandou sair dali. Vamos embora. E eu, pelo caminho, eu dizia, nunca se afaste de mim, porque a tua presença, a tua companhia é incrível, tão maravilhosa. E ele me avisou, um dia vou se afastar de ti para seres provado por um pouco de tempo. E nós andávamos, e eu vi Manuel, alargou os passos e me abandonou. E eu gritava, Senhor, Senhor, não me abandone. E ele sumiu. E eu chorava, e eu disse, mas ele já me avisou que será provado. Essa visão tive há muitos anos atrás. Mas estou a falar da visão porque é por causa dos enigmas, dos mistérios que ele me revelava. E quando saí da visão, os mistérios apareceram. Eu queria conhecer, meu Deus,
Grandes mistérios me foram revelados. E eu orei, Senhor, por que os mistérios que me foram revelados sumiram? E o Espírito revelou-me dizendo assim: um dia vão se manifestar, foram colocados no teu espírito. Teu espírito sabe dessas coisas todas. Mas depois virão, como se diz na tua alma, que não existe alma nenhuma, virão no consciente, estão no subconsciente, um dia virão no consciente, no tempo próprio. É incrível. Então, por que eu falei disso? Porque é tão enigmático que você não pode imaginar. Os bruxos, os demônios se perguntavam: será que ele sabe? Não, não sabe nada. E riam. Por isso, quando Lúcifer me apareceu, me fez uma pergunta: duas eu sóis vieram do céu e casaram com o padre. Sabes o que é isso aí? Eu disse: não, não sei. E ele ria. Caca. Olha, o menino não sabe nada. Eu gostei da visão. Eu disse: o que é que Lúcifer, o que é que Satanás queria me dizer? O que é que significa duas eu sóis? Eu logo entendi. Ainda bem que tive o privilégio também de estudar um pouquinho. E a minha formação foi também pesada. Eu entendi que estava a falar do sol no plural. Sóis. Vieram do céu e casaram com o padre. Cheguei a acreditar que seria dois casamentos. Primeiro, segundo. Isso tudo passou na minha cabeça. Será? Não, eu acho que não. Eu sabia o que significava, mas fingia que não sabia. Então, quando a revelação é muito pesada e você é um menino, então você faz fugir os olhos dele. Queres ouvir outra coisa? Eu sabia que esses são os dois filhos de óleo, que estão diante de Deus de toda a terra, que vieram do céu. Eu sabia que esses são as duas oliveiras, os dois castiçais, mas eu não queria entronizar isso no meu ser. Queria fugir longe disso aí. Mas isso me perseguiu. Vocês me pediram, fala de ti, né? Já comecei a falar. E outro dia, eu comecei a orar. Depois que eu aceitei a minha posição, o enigma revelado no espírito veio no consciente. E eu acreditei, tive o entendimento. E agora comecei a orar, a pedir para saber onde estava a outra, é o sol. Se vocês irem na profundidade, vocês vão encontrar o que significa a palavra eu. Não é o Google. O Google não vai te dar isso aí. Eu. Ponto de interrogação com três reticências. Então, mais tarde, é muito silêncio. Já bateu 800 ou como é? Essa matéria não chama os agentes da secreta. Os agentes só se chamam da matéria que tem a ver com eles, com o sistema. Ok? Estava a falar que e mais tarde que perdi o raciocínio. Queria dizer alguma coisa, mas vou. Ele faz lembrar, glória a Deus.
duas eu sós vieram do céu e casaram com o pai. Isso já expliquei. E falei para você ainda entrar na profundidade para você descobrir o que é o eu e o que é o sol. Então, eu orava para saber onde estava a outra é o sol. Por isso, Satanás também havia trazido, depois que eu me revelei que eu era Elias, começou a atacar muita gente, fora e dentro. Começou a enganar muita gente com a figura de Moisés, não sei quem, cozido assado, outro oliveira. Isso é antigo. Todas as pessoas que ficaram ao meu lado foram atacadas. O falecido anjo foi atacado, o dito Maranjal foi atacado, esses mesmos discípulos antigos foram atacados. A única coisa que eles não fizeram é não aceitar. É muito forte. E quando apareci, aquela aparição do MPLA, o MPLA quando me apresentou ao mundo, usando o repórter deles, havia se intensificado em todas as nações. Uns não revelaram, outros abriram a boca e falaram. E muito bom, todos que voltaram para trás viveram. Outro pode estar maluco, né? Esse de Moçambique aí, que disse que ele era Moisés, aí na Pula. Não é isso que eu queria falar. Então, eu queria saber a identidade e a localidade, se ele já estava na Terra, se estava onde, em que país. Me foi revelado que ele se manifestaria na grande tribulação, o mestre de Israel. Ele lida diretamente com, iria lidar diretamente com Israel, o esperado de Israel, e na grande tribulação. E que ele já estava na Terra, mas que estava no Espírito. É esse que vocês como viram há muito tempo, há 2 anos atrás, quando havia aquelas manifestações, e não somente, antes disso, vocês viram o homem que anda comigo, que levanta a mão, que fala, abre a boca, a papá, o terrível, mas que tomará o corpo, vai tomar. Quando eu for para o deserto, depois da primeira metade da semana de Daniel, na segunda metade, ele vai se manifestar. Sem pai, sem mãe. Pois não é uma coisa nova, não. Não é nada que existe hoje que já não existiu ontem. E eu, desde aquele dia, essa indagação, então, essa minha preocupação foi resolvida. E me foi dito que se manifestaria só na grande tribulação. Ok? Pelo menos falei um pouco de mim. Querem mais? Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer. Falo disso há muitos anos e não mudei a minha retórica. Quando é mentira, a retórica muda. E não mudei a minha retórica. Até pessoas que falaram que isso era heresia e blasfêmia, que poderia me levar no inferno, já foram no inferno. E eu estou vivo. E um deles eu lhe falei, e se for verdade, já imaginaste o perigo que você está arranjando? Não, não tem verdade. Não, não tem verdade. E se for verdade? Hã? E se for verdade? Então,
Esse é o enigma de difícil interpretação entre vocês. E os seres humanos, eles criam o cenário da manifestação de Deus. Como alguém disse, do jeito deles. Esperam a manifestação de Deus do jeito deles. Esperam a manifestação do avivamento do jeito deles. Como Naamã. Está a ver aquilo que Naamã, o entendimento, então, a percepção de Naamã, é assim que os humanos reagem. Naamã foi com sua mente cauterizada, ele tem que colocar a sua mão na lepra para me curar. Agora que Deus lhe surpreendeu com os 7 banhos, ficou escandalizado. E ele disse, eu esperava que ele colocasse a sua mão na enfermidade, agora está me mandando tomar banho. É assim, os humanos criaram seus métodos, suas regras, seus formatos. Então, por isso os seres humanos acharam que Deus era escravo deles. E eles colocaram na cadeira, fica aqui e não saia. E faça a nossa vontade. Então, por isso, vais ouvir, muitos vão questionar, como pode? De Nazaré, da Galileia? Como pode? Africano? Como pode? Elias negro? Como pode? Elias casou? Como pode? Tudo isso. Eles não sabem que Deus faz o que lhe apraz. Eles não sabem que Deus não consulta os humanos para fazer o que lhe apraz. Eles não sabem que Deus é multiforme. Aleluia. Eles não sabem que Deus é Deus de surpresa. Surpreende os humanos. Os humanos são obrigados a dançar a música dele e andarem nos seus estatutos, como ele estabeleceu. Ouviu? Os filhos de Israel esperavam um libertador. Mas quando eles mostraram Moisés, ou quando eles falaram que era Moisés, reagiram. Ok? Quem te constituiu príncipe e juiz entre nós? Se um assassino desse, vai ser o nosso libertador? De maneira nenhuma. Queres me matar como mataste ontem o egípcio? E veio a palavra de Deus e disse assim, e a este Moisés que eles rejeitaram, Deus o fez príncipe libertador. A este Jesus veio Pedro, repete as palavras do deserto, ou então do Egito. A este Moisés, a este Jesus que eles crucificaram, Deus, o Pai, o fez Cristo e Senhor, o Rei, pois havia sido ungido e andou fazendo bem a todos os oprimidos do diabo. E eles ainda se disseram, tira daqui esse é um malandro, é um mentiroso. Então, a história se repete. Os enigmas não são interpretados com a mente da carne, é com a mente de Cristo. E os pequeninos têm a chance de ter a mente de Cristo. E não os nobres. São poucos. Por isso Isaías clamava, então, mas quem deu crédito à nossa pregação? E assim, Jesus suspirou e disse, Deus escondeu essas coisas aos sábios, os nobres e inteligentes desse mundo, os poderosos da terra, e as revelou aos pequeninos. Assim te aprove, ó Pai, assim te aproves fazerem. Ouviu? Ocultou essas coisas àqueles que acham ser, e as revelou aos meninos, aos humildes. E aprove Deus fazer isso, sem consultar ninguém. Graças te dou, Pai, disse Jesus, porquanto tu ocultaste essas coisas aos nobres e sábios e as tens revelado aos pequeninos. Assim te aprove, Deus. Assim te aprove fazer isso.
enigma. E o homem está a marchar, em meio às dúvidas, em meio, não dúvidas minhas, do mundo, em meio à rejeição, estamos a marchar. Um certo dia, eu reclamar até não, orava a respeito da rejeição. E ele me disse, importa que padece muito e seja reprovado por esta geração. Ouviu? E eu me contentei, quero com o padecimento, quero com a rejeição e reprovação. E avancei, porque eu sei, em eu avançar, nisso está a salvação de muitos. Eu não estou preocupado com quem está a me reprovar. A reprovação do mundo não é reprovação de Deus. Pois se Deus reprovasse pela reprovação do mundo, Emanuel será reprovado. Moisés será reprovado diante dos seus irmãos. Mas ele disse, Pedro, que os edificadores reprovaram, esta foi posta como principal da esquina. E isto foi feito pelo Senhor. Eles reprovaram, o Senhor fez. Aleluia. Glórias a Jesus de Nazaré. É um choque na terra. As coisas que aconteceram entre vocês. Um choque. Parece o choque dos planetas. Não dos cometas, não, dos planetas. Um choque. Coisas inefáveis. Que não são listas para falar aos homens, vocês estão a ouvir. Os homens se escandalizariam para a sua condenação. Quando estive no monte, eu falei, quando se eu vos revelar quem sou eu não sei como é que o mundo vai acordar. Nem como eu me enganei. O mundo não acordou diferente. Não acordou diferente. Quando eu falei quem é Elias, o silêncio é visível. Eu pensava que haveria tumulto na terra. Eu pensava que haveria muito escândalo. Que até os anônimos poderiam se manifestar. Que tudo estaria vermelho. Iriam comentar isso. Não. Não digo que não é um choque para a humanidade. Chocados e em silêncio. Eles deveriam indagar a Deus. Deveriam inquirir essas coisas. Um homem sábio deveria partir já para inquirir isso. Está vendo, né? Arruma já suas malas e vai para o deserto. Como assim? Entra no quarto. Como assim esse homem diz isso? Não. Mas a geração dos tolos, a única coisa que eles sabem é blasfemar. E se for verdade? Hã? E se for verdade? Por isso, como não sei quantos porcentos da humanidade têm olhos espirituais, então é muita gente que sabe. Os que têm olhos espirituais sabem que o que eu estou a falar é verdade. Que o que eu estou a dizer é mesmo isso. Mas são esses que estão a influenciar os céus para dizerem não. Porque eles também estão a fazer o trabalho deles. Não, eles são livres para fazer o trabalho deles. E fazem bem. Servirem ao Senhor deles como eu também estou a servir ao meu Senhor. Mas no final, depois veremos quem serviu ao Senhor mais poderoso que o outro. É o duelo do Carmelo. Eles estão a fazer o papel deles. Influenciar os cegos. Digo os cegos que não têm olhos para ver. Os que pensam que estão no meio não são do diabo, não são de Deus, não. Todos são do diabo. Então, esses são influenciados por esses aí para serem condenados. Mas eles bem sabem. Por isso, com cautela,
Eles não ousam falar o contrário, senão influenciar as pessoas. E quem ousou falar o contrário foi chamado de estúpido. Meus seus companheiros, tu és um tolo, né? Um falso profeta em Benguela foi indagado por uma pessoa. Essa pessoa vinha aqui e ia ali. Eu não sei se ainda continua na igreja, na Stene, claro. Quem me contou essa história foi o bispo Rui Vaz. E esse falso profeta tinha perdido muitas pessoas que vieram para a Stene. Quando a igreja começou, a maioria foram para a Stene. Então, e aquele que tinha ficado, que fazia o vai e vem, um dia indagou ao tal falso profeta a respeito de mim. E o falso profeta disse assim: estás a ver esse homem? Ele pode falar o que ele falar. Ninguém vai lhe responder. E a senhora perguntou: como? Disse: já te falei. Controla. Eles também são proibidos a falar dos enigmas a outras pessoas. Pode morrer. Por isso, os malucos, os únicos que têm a liberdade de fazer, porque já estão mortos, né? Hã? Feito isso, ele acabou de falar tudo. Naquela senhora, nas entrelinhas. Em outras palavras, o que nós sabemos, vocês não sabem. O que nós vimos a respeito dele, vocês não viram. E esse silêncio que você está a ouvir é o resultado do que nós sabemos. Por isso ele poderá continuar a falar. Ninguém vai lhe responder, ninguém vai fazer nada. E aquela mulher deveria pular daquele barco e dizer: então eu vou seguir esse aqui, esse tem medo. Eu não sei se fez isso. Mas uma coisa eu quero dizer que um certo dia toda a carne vai saber desse enigma. É isso que Isaías falou. E toda a carne vai saber. É esse enigma que foi a boca do Senhor que isto falou. Toda a carne vai saber. Quando me foi revelada essa palavra, eu até falei: meu Deus, eles até interpretaram mal. Quer dizer que os teólogos fatigaram muitos capítulos para tentar, não a 100%, mas tiraram. Quem se lembra? Eu repeti esse versículo que me foi revelado, que como é que é? Toda carne vai saber quem é que está falando na terra. Ok. Ouvi uma voz do céu me dizer assim: como deveria estar escrito. Não é que vai saber que a boca do Senhor que isto falou. Não. Eles deram lá uma pincelada. Vai saber quem é que está falando na terra. É muito forte, né? Aleluia. Então, pelo menos um cheirinho a respeito do Eu Sol. Duas Eu Sós vieram do céu. Então, o que é que vocês acham? Alguém vir do céu? Hum? E os enquetes vão dizer: que sinal você farás entre nós para acreditarmos que vieste do céu? Desta vez não será o sinal do profeta Jonas. Espada. Desta vez não será o sinal do profeta Jonas. É o machado. Sinal é o inferno. Esse é o grande sinal. Ok? O que vocês acham?
um homem que tem carne na terra, e assumir abertamente que estou a vir do céu. Isso não vos diz alguma coisa? Esses tais falsos profetas e falsos deuses e falsos enviados de Deus, nenhum deles ousou falar assim abertamente. Nenhum. Eu desafiaria para me mostrar alguém que teve. Não estou a falar esses pequenos feiticeiros aí que se autodeclararam de deuses, não sei quem. Estou a falar pessoas que pregaram o evangelho. Ok? Quem ousou falar isso? Por mais que tivesse pacto com Satanás, e todos eles têm, né? Têm, os que vivem. Mas assim como o próprio Satanás, quem governa o mundo não é Satanás. Mas quando é que Satanás vai se apresentar à humanidade que eu sou o governo do mundo? Nunca. Nunca. Senão nos círculos mais restritos dos seus servos incompetentes, que se tornaram incompetentes hoje, que ontem foram competentes, hoje incompetentes porque não conseguiram reter o homem. Ontem disseram falso profeta. Quando levaram Sura, falso homem. Hã? Ninguém. Porque o diabo se apresenta como diabo, a humanidade. O diabo se apresenta como Deus, criador dos céus e da terra. E assim foi a sete. Porque ele se manifestasse e se apresentasse como Lúcifer, a humanidade, o Senhor do mundo, que governa, em que todos vocês têm que me adorar, que, como vai acontecer, só uma fase, um momento só que ele fará isso, na grande tribulação. Na grande tribulação, ele vai se revelar e vai dizer que agora é assim. Mas senão, esses anos todos, ele se escondeu atrás da justiça, atrás de Deus, atrás da verdade. Ouviram? Então, esses falsos também se esconderam, ficaram em silêncio, incitaram, falaram aos seus discípulos que ficavam a falar, mas eles nunca abriram a boca, porque sabiam as consequências. Sabiam as consequências. Mas nós, em viva voz, falamos, descemos do céu. E nós ouvimos e vimos com os nossos ouvidos e nossos olhos nas escritas que ninguém subiu no céu, senão que desceu do céu. Acabou. Quem vai no céu não desce mais. Depois de Manuel, agora que estão aí, né? Antes de Manuel, ninguém tinha ido. Abraão nunca vai descer para vir viver aqui na terra. Vai descer como se ele está na terra. Se seu corpo, sua campa está lá, sei lá, naquele lugar que se chama nos Carvalhais de Mar, está lá sua alçada, que virou pó, claro. Hum? Aleluia. Isto é simplesmente maravilhoso. E limpar o meu ser, quero te sentir em viva voz, e nada me acusa, sem complexo, nem de superioridade, nem de inferioridade, mas equilibradamente, eu desci do céu. Quero te sentir e glorificar. Porque se eu falasse que eu desci do céu, tinha que ser amigo dos assassinos da terra. Sabendo que eu sou falso, não desci do céu, tinha que fazer amizade com eles. Para ser cuidado por eles, protegido por eles. Você sabe o que acontece na terra? É assim. Porque o mundo é como se fosse um bolo que foi dividido, que está na mesa.
e vai sendo repartido pedaço a pedaço. Para você receber um pedaço deste bolo, tem que falar a linguagem daqueles que lhe deram o bolo. Tens que fazer parte. E fazer parte significa tens que cumprir as regras deles. Óbvio? E eu não cumpri a regra, eu violei. Me rebelei com o mundo, com o sistema. Não somente violei, me rebelei, falei mal do mundo. Jesus disse, sabe por que, que o mundo me odeia? Porque eu tenho falado que as suas obras são más. Então você é um falso homem que desceu do céu. Em vez de se unir com os fortes, para você se tornar forte. É assim, no mundo é assim. Quer ser forte, se une com os fortes. Você está a vir agora. Eles já são antigos. Qual é o pacto que você vai fazer que vai lhe superar? Não é possível. Supera-se alguns, mas há uns que estão no topo. Tem dimensão que já não é insuperável. Só um que vai superar as dimensões que existem hoje. A última dimensão que existe. Entenderam? Só um. E esse um também foi reservado para isso. Para o tempo próprio, não agora. Por isso agora ele é como um qualquer entre eles. Ok? Então você está a começar agora. E tem lá os homens que estão no topo da pirâmide. Em grandes atmosferas espirituais. No topo do prédio. No topo. Ou então no terraço da pirâmide. Lá na ponta. Estão lá os que governam o mundo. Você está a vir aqui, você vai lhes afrontar? Não. Eles vão dizer, você é criança. Você está a nascer agora, você está nos... Você sabe onde é que nós estamos? O que é que nós já fizemos? Hum? E vão acabar contigo. Também ninguém faz isso. Só um tolo faria isso. Mas as pessoas, o que é que devem fazer, os que estão a vir agora? Se unem a eles. Fazem parte do sistema, comem na mesma mesa, vão se amar, ninguém vai contrariar o outro, senão aquelas falsas contradições como as políticas e religiosas, porque são falsas contradições, como os democratas e os republicanos, aquela inimizade falsa. À noite não é assim. Como o maçom Marco Feliciano, Edir Macedo e o maçom Vladimir Santiago. De dia, cada um defende a sua equipa, como no jogo. Cada um defende a sua camisola. Mas quando eles entrarem no mundo deles, eles são da Irmandade. Então, aquela confusão é só mais para enganar as pessoas, para fazer adormecer as pessoas, para atrair as pessoas para a morte. Como disse Deus, quem escapar nas mãos de Jeú vai morrer nas mãos de Ben-Hadad. E quem escapar nas mãos de Ben-Hadad vai cair nas mãos do bem de Eliseu. É isso que acontece na Terra. E assim morreria cedo, mas para viver se une com os que têm o poder para te repartirem um pouco de poder. Nunca vão te dar a porção que eles têm, de maneira nenhuma. Quem tem vai te dar mais que o que ele tem. Ninguém faz isso. Agora, há uns que fazem uma revolução espiritual, depois chegam até lá, onde estão lá, ele também diz, vamos te chamar, vem cá, você é nosso companheiro, consegui chegar aqui, fizeste loucura, então tens o bolo dividido conosco. Uns senão só apanham migalhas. Assim como existem migalhas no reino de Deus, também existem migalhas no reino das trevas. Uma vez
Falei a um coronel das Forças Armadas. Hoje, agora, ele é brigadeiro. Falei, mas epa, vocês também. Vocês saquearam o país, vocês deixaram o povo, nas graças, dividiram tudo. E ele falou, tio, o que é que tu você achas? Não chega, o bolo não chega para todos. Mas como não chega? Disse, não chega. Somos quantos milhões de angolanos? Somos vários. Então, por isso, algumas pessoas, ouviu? Foram chamadas, ou então, não pense que chamaram você, não sei o quê. Pessoas que fizeram loucuras, não tiveram piedade das suas almas, venderam as suas almas, sacrificaram não sei o quê. Foram chamados, não, você é forte. E eles te dizem, esse é o mundo dos fortes. Você conseguiste? O sol brilhou sobre ti. Então ele é chamado, tem pessoas saindo do anonimato, como Savimbi. No mundo do espírito, Savimbi é considerado como um fenômeno. Já vos falei aqui. Savimbi foi um fenômeno. Porque há pessoas que saem do anonimato sem um trono mais ou menos de grande relevância na família, na tribo. Com uns que apanham boleia. Assim como o MPLA apanhou a boleia de Angola. Mas Savimbi saiu do zero. Hein? A boleia é só ver. Os portugueses entregaram o partido de Equilab. Qual é o sacrifício que eles tinham feito para receberem o poder? Nada. Por isso pagaram Quilap 27 de março, ou maio. Ok? Foram Quilapiero. Neto foi Quilapiero. E falaram, você vai receber o poder, mas você não fez nada, ok? Sim. Depois de um tempinho, você vai ter que derramar sangue. Óbvio? Mas a gente foi um fenômeno. No mundo do espírito mal. Por isso matava muito, queimava as pessoas. Não que esses não mataram. Derramou muito sangue para alcançar aquele nível. Então, esses são chamados de fenômeno. Vem cá, che! Você viu? O pouco dele levou até entrar na Casa Branca para ser recebido como um estadista. Aquilo não é qualquer coisa, não. Ouviram? Então, eu desci mesmo do céu. Porque a única coisa que tenho que fazer é falar bem daqueles que estão a destruir a terra. Ou então, mesmo que não falasse bem, não falaria também nem mal. Mas quem se cala, consente. Então, você é um fato que desceu do céu e vai afrontar os que estão no topo da pirâmide. Vão te devorar. Eles não gostam de confusão. Eles gostam de tudo tranquilo. Estou a falar aquela confusão, alguém desmascarar as obras dele. Não gostam. Eles querem tudo tranquilo. O povo tem que manter. Por isso criaram os entretenimentos. Entretenimento é para acalmar, como ópio, droga. Eles sabem que esse povo tem muito poder. Sabiam disso? A força do povo é muito grande. É temido. Desde sempre foi temido. Então tem que manter essa força como um leão tem que lhe drogar. Se não está a ver, Moçambique, estão a ver fumo. Aqueles que têm o exército não conseguem parar, e são poucos. Olhando para as manifestações, são de poucas pessoas. Já imaginou se fosse milhões na rua? Você vai matar aonde? Está a matar, está a vir. É fugir. Se só aqueles bocados, aqueles jovens soltos, porque a maioria ainda estão com medo. Estão com medo. Aqueles poucos estão a fazer tremer, uniam-se a Frelimo. Agora imagine se, não sei se são quantos milhões na rua. Crianças, mulheres, vão morrer mesmo.
Tem que fugir. Então, por isso, eles usaram essas táticas de entretenimento, e não sei o quê, tudo isso. Os falsos profetas, a Igreja Católica, para servir, talvez a Igreja Católica fala. Nesse momento, a Igreja Católica é silêncio profundo. E se fala, nunca vai ver ela contrariar. Então, ele fica tipo no meio. Não quero ficar mal com os parceiros, para a força do povo também. É, então, o povo tem que lhes enganar. É assim. E feito isso, eu desci do céu e eu choquei com a mentira. Revelei as obras do mal. Falei que as suas obras são más. Desmascarei eles. E porque desci do céu, por isso e vivo. Senão a única coisa é falar a linguagem dele. Ah, não, mas existe muita gente que está falando, não sei. Mentira. Que é isso? Como é que é? O truque como do quem? De David Mendes? Ou então do quem? Do padre na TV Zimbo. Como é que chama aquele padre na TV Zimbo? O truque. Blá, 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 blá. Não. Hã? Tem um padre comentarista aí, que está sempre a criticar. Quando não são eles que te põem lá, ou eles te matam, ou vão acionar aqueles que eles deram riqueza, que são os bispos. Os teus bispos que vão te perseguir. Onde está o padre Malamba? Malamba estudou comigo. Vocês não viram? Sim, aquele bofia, claro. Eles gostam, são os bofias que eles deixam. O bofia. Você sabia que também muitos angolanos pensaram que eu era bofia? Aqui mesmo alguém me contou que a mãe dele lhe disse: Meu filho, fica vivo, esse é de contra-inteligência. Ele fala e nem ele faz nada porque é da contra-inteligência. Muitos pensaram: esse regime é muito astuto. Criou um falso profeta para estar a lhes afrontar e não lhe fazem nada. Não, não, não. E isso também é estratégia dos povos contra a inteligência. Como eles não tinham justificação, ouviu? Não tinham justificação de como responder ao povo e por que que eles não respondem, não sei o quê. Então começaram a disseminar isso nas pessoas. Só que também não foi muito assim, abrangente. Parece que tentaram e voltaram para trás. Possivelmente já estavam a ter danos. Ouviu? Padre Malamba, ele estudou comigo. Ele era comentarista na rádio, como é que é? Eclésia. Você não pode imaginar. Como não era da BOF, viram que ele estava a falar sério. Não é verdade. Estava a falar porque estava a defender o povo. Fazendo parte do sistema. Eu te falava, você estás a brincar, né? Você faz você que está distribuir o pão conosco e você fica aí, não sei o que. Vá. Eles não precisam lhe matar. Só acionaram os bispos que recebem milhões. Aquele medo está nos afrontar. Foi arrancado dali. Não sei se ele mandaram para Portugal. Vá, fica lá. Agora vai fazer, fala mais lá em Portugal. Tem que calar a boca. Ouviram? Esse que vocês estão a ver aí na TVzinho. Aquele é bófia. Aquele igual ao Paulo Ganga. Quer dizer, que é do consentimento deles que ele fala aquilo. David Mendes. Mas nós não fizemos parte do sistema. Estamos a falar abertamente. Sim.
falsa oposição, para melhor reinar, para enganar o povo. Aleluia. Está consumado. Eu estava a falar uma palavra. Quando você faz uma revolução, tem que estar disposto. Quer dizer, você foi para morrer. Esse miúdo já era. Alguém avisou aos moçambicanos. Diz assim, moçambicanos, ai de vocês se vocês baixarem a guarda. Agora que Frelimo mesmo vai vos maltratar. Começaram. Esse vai ser um angolano que lhe mandou recado. Não baixa a guarda, senão vocês vão ser escravos. Já eram escravos, vai aumentar a escravidão. É verdade. Porque revolução você começa, não pode parar. Sabia por que Savimbi não fazia paz? É por causa disso. Savimbi, no fim, ele chegou de falar disso. Ele disse: eu vou desmobilizar o exército. Quem se lembra desse discurso? Como é que fica a minha vida? Ele sabia desmobilizar o exército? Não, estava morto. Óbvio. Então, esse miúdo começou, tá bem controlado. Já lhe cercaram. Não pode sair fora. Aleluia. Se até eu, eles queriam que eu saísse fora do país, quando começaram a fazer aquelas ameaças, estavam a quê? Abrir uma portinha para eu fugir. Ok? Só que o resto não dá para falar. Eles diziam, não, vamos lhe pressionar para ele fugir. Já tem igreja lá fora, tem casa e tudo. Tinha casa. Tinha. Não, tem. Para mim tem. Não, tem. Quem entendeu o que eu estou falando? Tem. Ai, quem me tirar da minha casa? Você não apanha nada. Ok? Então, estavam a tentar me empurrar. Não, é aqui. E assim, não conseguiram. Abra minha boca e suspiro. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Ana me escreve, me mandou uma mensagem no vermelho. Apóstolo, mestre, não se distraia com as mensagens, continua a falar. E eu que já entrei então no chat, no chat. Então, é essa história. Eles queriam que eu pulasse com a pressão. Eu disse, eu então não sou pessoa para me pressionar. Já. Vocês vão ter que me suportar aqui mesmo, viu? Eles agora ficaram quietos. Revolução se faz no terreno.
O professor disse que Savimbi era forte. Disse, revolução aqui. Ah, esses outros eram covardes, estavam fora. É? Só Savimbi que era forte. Revolução aqui. Várias vezes aconselharam ele. Deixa-nos aqui, você vai. Disse, não, eu vou os deixar. Como é que é? Eu não sou como o Older Roberto, nem Agostinho Neto. É aqui dentro. Desde a fundação, nunca saiu. É incrível. Eu só falei na Rádio Despertar, eu sou pior do que o homem mais terrível que já teve essa terra. Eles queriam que eu fizesse a revolução fora. Não, é aqui. Iam festejar. Aqui mesmo. Só foge o covarde. Os tímidos, sim. Nós somos esforçados. Aleluia. Coisa nova na terra. Isso é a revolução do céu. Onde menos 10 minutos, 11 para as 0 horas. Agora voltamos para outras matérias. Qual seria a diferença com o senhor fora do território? É uma derrota, rapaz. Grande derrota. É como que ir começar do zero. É como que ir começar de novo para libertar aquela nação onde você está. E o lugar do conflito que foi escolhido no céu é Angola. Você perde a guerra. É fazer a guerra em um território errado, no lugar errado. O homem só vence a guerra segundo a vontade de Deus. Não, você não vê? Deus mandou Abraão, ó Mendes, para que ele fosse sacrificar seu filho no lugar que Deus iria escolher. Ok? Olha, fizeram o mesmo. Pressionaram Jesus para que fugisse para o norte, para a terra, ou para o Egito, sei lá, Síria. Foge! Geralmente, quando você foge, um rei tem que sair fora do país. Sempre foi assim. José fugiu para no Egito. Moisés fugiu em outra terra, na terra de Midian. Hã? Os profetas, muitos profetas, quando eram perseguidos, fugiam fora do país. Como o profeta que fugiu para o Egito, Jeremias. Ouviu? Mas Jesus não saiu fora. Por isso ele disse: se o profeta morrer fora de Jerusalém, perde a batalha. Importa que um profeta morra dentro de Jerusalém, não fora. Entenderam? É muito forte. Quando Elias saiu fora, porque ele foi mandado, vai para a terra de Tiro e Sidom, sim. Mas depois veio volta. Moisés foi também à vontade do Senhor. Saiu e voltou. Contra a vontade do Senhor, vais morrer fora de da cidade, de Jerusalém. Aleluia. Tá ligado? Foge. Herodes quer te matar. Dizem aquela raposa. Eu vou continuar a pregar aqui para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. E assim nós permanecemos em Angola.
E estamos a cantar aquela canção dos anos 70. Eu vou morrer em Angola, com arma da guerra na mão. Granada será meu caixão, o inteiro será na patrulha. Eles deram covardes, tinham fugido, estão a vir porque vão morrer em Angola. Depois que lhes deram independência gratuitamente pelos seus pais brancos lhes deram independência, está a dizer que vão morrer em Angola. É muito forte, né? Savimbi, sim. Savimbi deveria cantar essa canção, não eles. Não. Oh, Luísa do Rosário, eu bem como me lembro. Zulmira, está a ouvir essa história pela primeira vez? Ah, eles afinal vieram de fora, sim, Zulmira. Tinham fugido no Congo, depois foram no Brazzaville. Savimbi é o único que fundou o partido dela aqui e nunca saiu. É que devia cantar. Eu vou morrer em Angola. Ah, e morremos em Angola. E Geis morreu na Espanha. Isso é muito forte. Ah, mercenário que morre fora. Engelman, conseguiste enquadrar esse pensamento? Pô? E o outro morreu na Rússia. Ah, e São Tomé para a Espanha. Imigrou muito, né? São Tomé, Angola, Angola, Espanha. E eu vou morrer na minha terra. Ah, na minha terra. Oh, Jerusalém que mata os profetas. Aleluia. Na cidade do grande rei.